Olá pessoal, eu sou João Ricardo Yamazita, sou médico da área de medicina integrativa, que eu já expliquei em outros vídeos o que é, e vou falar hoje para vocês sobre a epigenética, as terapias epigenéticas. O que é isso, afinal, a epigenética? A genética é que estuda os genes, né? Então todos nós nascemos com os mesmos genes, né? Do início ao fim da vida, nós temos sempre os mesmos genes, eles não mudam, né? Então como é que muda a programação das células? E isso chama epigenética, é a programação das células, se os genes são ativados ou desativados. Existem genes que têm diversas funções, né? Genes inflamatórios, genes para função imunológica, antioxidantes. Então, os genes são ativados ou desativados de acordo com a necessidade. Então, conforme, por exemplo, você pega sol, você vai para a praia, pega um solzão gostoso, então suas células, os melanócitos da pele, vão começar a produzir melanina para produzir uma cor, um pigmento para a pele. Entende? E isso ocorre a ativação dos genes para produzir a melanina. Então, as nossas células respondem ao meio ambiente, respondem ao que lhe é exigido. Por exemplo, a nossa carga genética de uma célula do coração é a mesma do intestino, a mesma do cérebro. São os mesmos genes. Só que em um local as células são estimuladas para serem células do coração, outras do intestino, outras do cérebro. E o que elas vão fazer também depende dessa programação epigenética. Então a epigenética está acima da genética. É a programação dos genes que ocorre devido a tudo que a gente vive. Então desde o nascimento a gente vai recebendo estímulos nutricionais, emocionais, do meio ambiente. Depois, quando a gente cresce, também dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então tudo isso vai influenciar a forma que os genes se manifestam. Isso se chama epigenética. E essa programação, ela tende a ficar duradoura. Então, dependendo da intensidade do estímulo, né, um trauma físico, um trauma emocional, um trauma inflamatório, né, inflamação no intestino, isso vai fazendo que aquelas células, elas têm uma programação epigenética para responder de acordo com aquilo. Então, as células ficam como que marcadas, ficam uma memória celular, um registro histórico de tudo que aconteceu, e isso influencia no modo que as células vão funcionar. Por exemplo, pessoa que passou um trauma na infância, um trauma emocional em algum momento da vida. Então, isso pode mudar a forma que as células se manifestam, e isso acabar gerando doenças desde leves até doenças graves. Por exemplo, no câncer, é comum que entre 6 a 24 meses antes do surgimento da doença, houve um fator, um conflito emocional, um estresse intenso, e isso acabou desencadeando uma alteração epigenética, uma diminuição dos genes protetores e uma ativação de genes inflamatórios, genes mais tóxicos, que acabam por favorecer o desencadeamento das doenças. Então a gente considera que pode ocorrer um somatório de estímulos. A gente pode comparar isso a um copo d'água. Então a gente, quando nasce, a gente tem um copo quase vazio, digamos, porque a gente traz também a bagagem da gestação, dos pais e também dos antepassados. A epigenética ela pode vir até consequências de 3 gerações, já foi comprovado cientificamente. Então, quando a gente nasce, a gente pode ter um copo quase vazio, digamos, e conforme a gente vai tendo esses estímulos, esses conflitos, esses estímulos nutricionais, digamos, erros alimentares, erros emocionais, isso vai enchendo o copo. Então, quando o copo está cheio, é quando as doenças se manifestam. Então, pode ocorrer a manifestação de doenças leves, e conforme a intensidade do estímulo vai sendo maior, vai sendo mais frequente, isso pode levar ao enchimento do copo e a pessoa desencadear doenças mais graves posteriormente. Então, nosso trabalho, a gente visa ir diminuindo esse copo, esvaziando,
para que a pessoa tenha uma capacidade de reagir melhor às doenças, um suporte, uma tolerância maior. Então a gente busca desintoxicar o organismo e melhorar todos os fatores que são bons para a saúde. Então tirar os alimentos que causam intolerância alimentar, por exemplo, glúten, os laticínios, é muito comum as pessoas estarem tendo intolerâncias alimentares hoje em dia. As toxinas, os alimentos industrializados, os metais tóxicos, as toxinas emocionais, fatores do passado. Então, visamos diminuir toda essa carga e melhorar a capacidade de adaptação do organismo. Então, a capacidade intestinal, o intestino, as bactérias que a gente tem no intestino são fundamentais para a saúde. Hoje em dia se sabe que existem as bactérias boas e as ruins. Então, as bactérias boas produzem hormônios, vitaminas, neurotransmissores para o cérebro, criam uma barreira protetora que nos protege das doenças. Enquanto as bactérias patogênicas são ao contrário. As bactérias patogênicas, os vermes, os fungos, eles consomem nossos nutrientes, em vez de a gente utilizar, eles consomem, transformam os nutrientes em toxinas, geram inflamação, geram toxinas, rompem a barreira protetora do intestino, e isso acaba levando ao desencadeamento de inflamação, intoxicação, que acaba gerando as doenças. Então é necessário a gente tratar a pessoa como um todo, não só o estômago, o intestino, mas também as emoções e a parte neural, mental, cerebral. Então existe hoje o eixo intestino-cérebro. Isso é chamado na ciência de Gut-Brain Axis. Qualquer um pode pesquisar isso no Google. Gut, G-U-T, intestino. Brain, cérebro. Axis, eixo. Eixo, intestino, cérebro. Então é necessário tratar isso para que a gente tenha um bom resultado em qualquer doença. Então a abordagem é ampla para a gente poder atuar profundamente. Existem terapias que atuam nesses genes, nessa programação epigenética. Tem tratamentos, né, alguns métodos que ativam os genes antioxidantes, o NRF2, a via metabólica do NRF2, e desativa as vias metabólicas inflamatórias, como a NF-kappa-beta, as interleucinas, que produzem as citocinas inflamatórias, aquelas mesmas que causam a Covid-19, a tempestade inflamatória. Em inglês é chamado de cytokine storms, tempestade de citocinas inflamatórias. Então ocorre uma ativação dos genes inflamatórios e tudo no corpo as células ficam ativadas para reagir contra uma inflamação. Esse mecanismo é bastante deletério à saúde. No momento agudo, ele protege da doença. Mas se ele se mantém depois, ele gera infartos, derrames, predispõe cânceres, neurodegeneração. Então é necessário desativar esses genes que persistiram ativados depois das doenças. Então a Covid-19 tem as sequelas, né? A síndrome pós-Covid, que é relacionada a essa ativação. Então é necessário desativar esses genes para evitar outras doenças no futuro. Então, na verdade, não é só a Covid-19 que causa essas alterações inflamatórias. Então, qualquer doença, né, está relacionada à ativação de uma inflamação crônica persistente de baixo grau, e isso acaba gerando doenças posteriormente. Tá joia, pessoal? Então é isso que eu queria falar hoje. Um abraço.